Oi, oi, quem estiver chegando por aí, já tô interagindo, um minutinho, já chego por aí, pessoal. Chegando. Oi, Thaís, tudo bom? Vamos ver aí, Silvana, tudo bom, querida? Deixa eu só ver aqui se áudio e som vai estar bom. Olá, olá. Cleo, sejam todas bem-vindas. Organizando aqui as coisas, vamos esperar mais um minutinho. A conexão da internet tá me dando problema. Podem me dar sinal de como estão as coisas aí para vocês na transmissão, que aqui me acusou problema em conexão. Eu vim para um outro local que a semana passada estava dando problema em corte, que aqui era para estar melhor. Podem me dar um retorno? Gurias, me dão só um segundinho. Oi, Deunir, tudo bom? Deixa só um segundinho, deixa eu só mudar aqui um segundo, gurias. Deixa eu ver se eu consigo fazer um outro detalhe na conexão. Só um minuto. Voltei. Oi, gurias, alguém pode me dar um sinal de como é que tá a conexão, por favor? Oi, Dag. Bem-vinda também. Bom ver vocês aqui. E o Denir, eu deixei uma mensagem para ti, fazendo algumas perguntas lá dentro do curso. A hora que você puder, me responde, faz favor, só para mim conseguir ali te acompanhar melhor. Aproveitar que você tá aqui só para te dar um toque, pra gente poder se comunicar melhor. Thaís tá me dizendo que tá bom. Som, tá ótimo. Eu troquei a rede da internet, então melhor. Essa aí tá pegando melhor. Gurias, se puderem chamar, compartilhar com as colegas, com os colegas que vocês têm aí, para nós tá convidando mais pessoas. Um minutinho, dois, a gente dá início ao assunto. Vocês devem ter visto, acredito, que o assunto tem a ver com questões relacionadas a progressivas, selamentos. O que isso envolve, compromete ou não em procedimentos de modo geral que a gente vai executar nos fios, nos cabelos. Até onde que isso gera interferência, o que isso implica, não implica. Então, se puderem, manda aviãozinho aí para quem tá chegando, para quem aí é colega, que possa ter interesse no conteúdo. E a gente já dá início, já começa a nossa conversa aqui, já começa a interação. Oi, Cris. Olá. Vamos lá. Oi, Rodinei. O esposo passando só para dar um oi. Ou tá querendo entrar na área de cabelo, mas tudo bem. Qualquer coisa a gente assume, traz ele para cá para trabalhar. Mas vamos nesse embalo. Mais um segundinho então, pessoal. Chamaram aí colegas? Vamos começar a conversar. Eu vi que a Daguia já chegou aqui. A Daguia, como sempre, muito envolvida com perguntas, questões, trouxe aí questionamentos bem pontuais. Já eram coisas que eu tinha em mente para estar aprofundando, mas sempre é bom. Trouxe coisas além disso. Por que eu optei por esse tema, tá? Essa live, com esse assunto. Na semana passada, na live que foi feita, algumas situações aí ficaram dentro de algum momento em que eu mencionei a questão de hipermeabilização dos fios. E nessa situação, a Lucy, ela trouxe na minha postagem da live lá dentro, onde ficou salva, uma pergunta. E essa pergunta dava margem a muito desenvolvimento de assunto. Aí eu pedi para ela a possibilidade de segurar a resposta que eu deixaria lá dentro e trazer aqui para nós ampliar esse debate com demais colegas e dentro disso a gente conseguir desenvolver e compartilhar esses conteúdos, essas informações de forma muito mais ampla. Então, dentro de um contexto progressivas selantes, progressivas externas, esse conjunto do processo interno na progressiva. Oi, Etienne, Estela chegando, bom te ver aqui, querida, também, a professora Etienne chegando por aí. A gente fala línguas comuns, né, professora? Então vamos lá, que a nossa linguagem é principalmente
de buscar trazer a conscientização para o profissional cabeleireiro. A professora Etienne trabalha no Instituto Menha, junto ao professor Rodrigo Menha. É uma professora que tem uma formação de base, de encontro com a que eu tenho, e dentro disso a gente está aí buscando trilhar entre vários colegas caminhos de modo especial de conscientização, buscando qualidade nos fios das clientes junto ao profissional cabeleireiro, e não só isso, saúde também. E, assim, procurando ampliar a rede dessas informações que a gente foi tendo acesso através do professor Rodrigo, do Instituto Menha, da forma que a gente mais pode, que é o quê? Convidando vocês e pedindo para que vocês também possam estar compartilhando e chamando. Foi aquilo que eu fiz. Chamem colegas, por favor, compartilhem com outros colegas e chamem aí para a gente estar podendo conversar. O professor Rogério Belo agora há pouco fez uma live, acompanhei o conteúdo dele, agora a gente vem aqui, assunto diferente, e assim a gente vai navegando entre conteúdos, procurando de forma assim, pode ser passinho de formiga, mas da forma que a gente pode estar contribuindo e levando informações embasadas em ciência, informações que são embasadas em muita pesquisa, e a ciência ela traz a segurança para nós, de modo que o profissional cabeleireiro comece a construir novas realidades para as coisas que precisam ser vistas, reavaliadas e mudadas. Então, gente, vamos lá. Oi, Elô, oi, Rosa, Thalita, muito bom ver vocês todas aqui. Então, vamos lá, compartilhem. Professora Etienne pedindo para compartilhar, então, por favor, dedinhos, compartilhem, chamem colegas e vamos lá. Assunto, então, progressivas. O que são progressivas? O que elas envolvem nos processos que a gente tem aí na progressiva? Uma reação, uma ação química, e essa ação química a gente tem outros procedimentos que acabam por ter a interferência, se chocarem. O que é esse ter essa interferência, se chocarem? As progressivas, vamos partir do pressuposto do que ela gera no cabelo. Acho que o primeiro caminho para a gente entrar, e depois eu vou responder as perguntas, é a gente entender o que as progressivas são, o que elas representam para o fio. Eu faço uma alusão sempre para as minhas clientes, porque eu tenho bastante cliente que ainda vem me pedir, aparece cliente por aí e me pede progressiva, eu não faço mais trabalhos de progressiva, e aí dentro disso eu procuro explicar elas, e é essa alusão que eu vou trazer aqui para vocês. A Thalita teve num curso aqui comigo e eu fiz essa mesma observação, que eu acho que é a forma mais fácil de caracterizar na mente o processo em si. Eu tenho aqui a minha mão, nessa minha mão exposta ao meio ambiente, eu tenho contato com qualquer item, com qualquer produto, qualquer situação onde eu decidi aplicar algo com a minha pele, eu vou ter condições de permeação, eu vou ter condições de sentir bem. Então aqui eu tô com ela totalmente livre. No momento que essa minha mão, eu decidi colocar uma luva, a gente usa muito luva nos nossos procedimentos, a gente precisa para fim de segurança nosso, né? Então a luva ela faz o quê? Ela faz uma interface entre o meio e a estrutura, ela protege. Essa proteção, ela gera o quê? Ela gera uma não passagem do que a gente estiver trabalhando. Eu estou trabalhando com a coloração. A coloração, ela não tem acesso à minha mão no momento que eu apliquei ali, pus a luva como uma proteção. Mas ali é uma situação assim, eu estou visando uma proteção para minha mão. E agora a gente vai para a progressiva. Por que eu fiz essa alusão? Porque no caso do cabelo, quando a gente procede com os produtos dessas progressivas externas, selantes, que aí a gente tem um mundo de nomes que são dados a elas, a gente ouve muito a escova orgânica, e as pessoas entendem que a escova orgânica é saudável porque é orgânica, veja lá, eu não vou ficar aprofundando todos esses detalhes, mas o que eu quero é que se entenda o que a progressiva gera e o que ela implica. Então, nesse conjunto, oi Lucy, eu vou ter aí a tua resposta para dar aqui ao vivo conforme a gente combinou. Seja bem-vinda, quem mais está chegando, seja muito bem-vindo. Então, a progressiva, no momento que for feito o trabalho dela, onde é aplicado um produto com uma baixa acidez, uma acidez muito baixa, essa acidez a gente começa a partir do produto a degradar por contração a fibra capilar. Então, já começou aí a existir um problema gravíssimo para o fio de cabelo. Por quê? O fio de cabelo, ele tem dois limiares. A gente tem na escala de pH a acidificação e a alcalinidade. Porém, o nosso fio de cabelo, ele já se encontra, vamos partir assim, de um pressuposto de acidificação nele
no seu pH. pH é uma situação também que o profissional cabeleireiro ele vai precisar entender aonde que existe pH no cabelo. Mas, partindo da questão de que o fio de cabelo ele tem um pH oscilante de 4 e alguma coisa, e as progressivas a gente vai trabalhar em escalas muito baixas. Existem progressivas com pH inferior a 1%. Esses pH, conforme eles vão se projetando para acidez, quanto mais essa acidificação acontece, mais a contração vai se dar na fibra capilar e automaticamente maior a degradação. Então ali começa um problema gravíssimo, coisa que nos procedimentos de alisamento em alcalinidade a gente tem uma margem muito maior. Eu digo para vocês que muito menos degrada implica a alcalinidade dentro dos seus limites, que a gente tem aí procedimentos de alisamento que podem chegar até 12 na escala de pH na alcalinidade, do que essa acidificação extremada. Então, isso são coisas a se aprofundar e que, assim, são muito importantes a gente começando a criar todas essas linhas de entendimento para ver o quão a gente interfere e fere o fio do cabelo. Então, no processo, acontece primeiro um implicante muito grave com a ação do produto pela sua acidificação extremada sobre a haste e a contração. Associado a isso vem todo um processo de trabalho mecânico, aonde esse mecânico tem o calor associado, calores muitas vezes com o uso de chapinha acima de 220, 210 graus, sendo que a proteína, o cabelo é uma proteína que ela degrada com baixas temperaturas. A proteína exposta a partir de 40, 45 graus, ela já começa a se degradar. Pensa um fio de cabelo aonde ele está sendo exposto a calores acima de 200 graus. E existem pranchas com um potencial absurdo. Hoje mesmo, num grupo, eu estava observando uma pessoa falando de aspecto do cabelo e dentro de conjunto aonde o que? A prancha, o equipamento térmico que ela estava usando com potencial muito alto. Esse potencial muito alto, ele gera o quê? Ele gera ali um derretimento das estruturas capilares. Vamos lá, pessoal, vamos chamando aí os colegas. Quem está entendendo, vai botando o coraçãozinho aí, por favor, que isso me faz... Estão entendendo? Ótimo, então eu dou sequência. Senão a gente recapitula alguma coisa, porque o que eu mais quero é que a linha de raciocínio ela se faça de forma bem coerente, porque isso é muito importante para que o entendimento se forme, tá? Que o entendimento todo, ele cria ali a sua raiz. Lucy, depois tu me traz essa pergunta. Deixa eu criar essa linha de raciocínio e responder, e aí você me traz. Por favor, eu só não vou ter como voltar, depois você coloca de novo. Ótimo, tá entendendo tudo, diz a Silvana, então vamos lá. Se até aqui tá entendido, a gente então tem primeiro um implicante gravíssimo, aonde existe uma contração, essa contração que debilita, desgasta, vai destruir essa haste numa situação extremada que não tem recuperação hábil para tanto. E ainda a gente vai chegar num outro extremo, que é o extremo do calor exacerbado do equipamento térmico que a gente sabe que precisa nos processos de progressiva. Já fiz progressiva na minha vida, quando eu não tinha esses entendimentos, esses conhecimentos, como eu disse, não faço mais. Porque eu entendi duas coisas. Eu entendi, primeiro, agressão ao que eu expunha o cabelo e o que isso me acarretava, que eu já vou explicar para vocês nos outros trabalhos que a gente vai realizar, o quão implicante isso é. Segundo, o problema gravíssimo que eu estava gerando para mim, para as pessoas que aqui circulavam em termos de saúde, pois os gases, aqueles gases liberados pelos produtos da progressiva, eles são gases tóxicos, como vocês já ouviram tanto falar. Esses gases altamente tóxicos, eles estão aí circulantes no ar e não é só no momento que você está fazendo. Isso perdura e fica no ambiente por horas, por dias. E quem chegar vai estar exposto. E quem chegar e circular vai estar exposto. E o profissional que está aqui dentro trabalhando no ambiente, no teu ambiente de trabalho, você vai estar exposto de forma constante. E essa constância, o dinheiro que você vai estar ganhando com a progressiva, ele vai futuramente ir para um ralo, que é o ralo do médico, gente.
Então, assim, a gente precisa precaver a saúde do cliente e a nossa também. Aí tem N pessoas, eu acho que a Lucy botou alguma coisa aí, tá, e o que faz quando a cliente procura progressiva? Conscientização, Lucy. Essas clientes que eu tinha de progressivas, eu consegui tirar elas de progressiva. Uma ou duas de muitas eu perdi na questão do alisar. Não consegui convencer, foram buscar outro lugar para fazer. Mas eu mantive elas em outros procedimentos. Continuam sendo minhas clientes, porém não mais progressiva, porque eu não faço mais, não me disponho mais a fazer, não é algo mais que eu ofereço. Então, dentro da conscientização, a gente redireciona para outras coisas e procura trazer à luz para elas os implicantes. Então, dentro disso, aquele fio derreteu, o calor, eu não usei termoprotetor, piorou muito. Usei um termoprotetor que não é um produto adequado, porque os termos protetores a gente precisa verificar a fórmula. Tem itens na fórmula que quando presentes, ao invés de proteger, eles vêm a degradar ainda mais o cabelo. E nesse contexto todo, o que a gente tem ali? A gente tem ali aquela massa que ficou uma massa. É como pegar um plástico. Vamos tentar fazer essa alusão. Eu pego um plástico e eu boto fogo. O que aquilo faz? Aquilo vira uma massa sem forma, sem nada. O cabelo, eu tô tudo trazendo alusões para facilitar, tá? O cabelo também, ele se desestrutura por completo. Então, nesse fio, eu não vou mais ter cutícula, córtex e medula. Bom, a gente não tem só isso de estrutura que compõe o fio. Mas o básico, a gente não tem mais nada, a gente tem uma massa aí totalmente sem condições de resposta a nada. Feito isso, eu quero saber se vocês entenderam essa alusão toda. Então, o cabelo passou por esses dois processos, nesses dois processos ainda se cria essa luva em volta daquele fio de cabelo. Essa luva é o quê? É um processo impermeabilizante. Esse processo impermeabilizante não deixa que haja interface meio interno com meio externo com meio interno mais. Então, aquele fio de cabelo, a minha mão, se eu tô com a luva, ele não molha mais. O produto, ele não chega mais à minha pele. No cabelo acontece algo do gênero, aonde se forma um polímero em volta, um polímero oclusor devido à composição daquele produto, e essa condição polimérica não vai mais permitir que haja inserção dos nutrientes em tratamento, das colorações de forma efetiva. Não vai mais permitir que o cabelo receba a umidade relativa do ar, que é o seu fator natural de hidratação e o cabelo precisa receber. E aquele fio lá dentro, ele vai cada vez degradando, decompondo até que chega um ponto que ele rompe. Ou ele fica aquele fio sem vida. De praxe chega a ruptura. Gente, até aqui, entendido? Perguntas, me façam nesse sentido do que eu trouxe até então, por favor. A Cleo tá pedindo, tem algo que eu posso usar para alisar? Os alisamentos saudáveis e seguros, os mais saudáveis e seguros, são os feitos em meio alcalino. Meio alcalino é o quê? O que a gente tem com mais fácil acesso e possibilidades de trabalho, e isso a gente tem, lógico, que fazer curso, não é pegar o produto e sair usando. A gente tem que entender muito de estrutura capilar e a gente tem que, dentro disso, criar todo um entendimento. Mas tioglicolato de amônio é o que eu hoje trabalho. Aí existem os hidróxidos, existe a guanidina, existem outros produtos sim. O tioglicolato de amônio é o que eu uso hoje. Os alisamentos eu direcionei para isso e são os alisamentos que possibilitam qualidade de fio, tratamento de fio, resposta em cor. Existem possibilidades de cores a serem trabalhadas aí nesses fios. E ainda, maleabilidade. Por quê? A gente sabe que o fio progressivado ele fica aquele fio estático, sem movimento. Existe um selamento, existe ali um polímero em volta, aquele polímero fica ali sem movimento algum. Os cabelos trabalhados com esses alisantes que conseguem dar ainda, além da transformação na forma, maleabilidade para o fio, estão lá nas escalas dos alcalinos. Aí temos um outro detalhe, isso em outro momento a gente vai falar. Existem também procedimentos em meio ácido de alisamento interno. Mas o que a gente tem que ter? Os alisamentos seguros são os em meio que são trabalhados dentro de estrutura interna, córtex. Porque o processo da progressiva, ele se dá externamente, ele se dá sobre cutículas. Cutículas seladas, estrutura do fio fechado. Os procedimentos que são saudáveis para o fio e passíveis de
Tratamento, recuperações, outros procedimentos são os que trabalham estrutura cortical, porque o nosso trabalho quando profissional cabeleireiro ele tem que estar direcionado, estrutura cortical. Então existe no meio alcalino, que eu trago como a melhor sugestão a quem for querer se direcionar para processos de alisamentos seguros e saudáveis, e existem também os procedimentos feitos em meio ácido, porém meio ácido, dentro de uma condição de pH nada tão extremado, são produtos direcionados e que por enquanto ainda estão em análise para, assim, em uso, liberados pela Anvisa, mas em análise. Se eu não me engano, até 2022. Existe toda uma situação aí. Então, isso para um outro momento a gente pode vir a conversar, bem tranquilo, tá, gente? Mas dentro do contexto até então que eu trouxe aqui, das progressivas. Vamos lá. Mais alguma dúvida ou ficou claro isso? Oi, Gabi chegando, a Luciana. Seja bem-vindo quem tá chegando enquanto eu espero aí ver se vem alguma pergunta. Vamos dando um oi pro pessoal. Isso, 2022, né, Etienne? Perfeito. Aí a professora Etienne tá confirmando. Até 2022. Então existe uma resolução onde libera os que estão liberados. E tem muito produto por aí que não está regulamentado na Anvisa e está sendo comercializado, mas os que estão liberados até então e regulamentados até 2022 estão sob análise. A partir daí vai ter uma decisão se vai poder ser utilizado ainda, permanecer em uso sim ou não. Mas isso então é um processo em andamento. Os liberados até então podem ainda, permanecem sendo utilizados, porém novos não podem estar entrando no mercado. Então, a progressiva, dentro disso, a gente tem ela com os nomes mais diversos. O mercado traz para nós N nomenclaturas, N propostas, e essas propostas todas visando o quê? Uma venda, um convencimento. E esse convencimento se dá que nessas fórmulas tem ativos maravilhosos, lá tem aminoácidos, lá tem queratina, lá tem, né? Latinha e lá tem. Pois bem, todos esses ativos, quando presentes numa fórmula de progressiva de ação externa, eles não têm benefício algum, eles não estão lá para o cabelo, benefício algum para o cabelo. Eles não vão tratar. Gente, isso é a história da carrochinha. Eles não vão estar tratando. Eles estão lá para o produto agir, reagir e dentro dessa ação, dessa reação, criar esse polímero. Eles vão reagir em conjunto com as bases da progressiva e aí tem o formol, aí tem derivados do formol. O formol ele entrou num primeiro momento como o vilão, mas não é só ele. Então a partir dele vieram outras alternativas que foram sendo jogadas no mercado como a solução para não formol, mas que são derivados desse formol. E nessa condição toda, o que tiver sendo vendido como ativo dentro de uma progressiva, como convencimento, apelo de convencimento, marketing de venda, sempre tenha claro, não está ali para o cabelo, não está aí para benefício do cabelo, está aí sim para junção, reação química em conjunto com a base do produto e dentro dessa reação química formar, estruturar esse polímero oclusor tão implicante para o fio. Então, são vários passos de implicância pelas quais o cabelo passa. E nesses vários passos que começam na contração, na ação térmica e no polímero, vocês conseguem formar. Quem chegou não pegou todo o início da explicação. Volta depois para vocês estruturarem toda a ideia, porque tudo estou mantendo, procurando levar dentro de uma linha de condução de raciocínio, tá? Mas dentro disso, desses 3 potenciais de dano, dessas 3 situações implicantes sobre a haste, vocês conseguem dimensionar o quanto esse fio ele vai ficar implicado, o quanto esse fio vai, já degradado, ainda passar a ser degradado. Então é algo muito amplo, é algo muito grande, é algo muito prejudicial. Começa pelo fio, vai para a saúde, tua e da cliente e de quem circular. Ou começa pela saúde e vai para o fio, mas não tem um meio termo de não implicante. Bem pelo contrário, é implicante somado um ao outro, prejudicando cabelo, pessoas. Então precisa muito ser visto isso. Eu não estou dizendo aqui, hoje você faz progressiva, é o teu ganho de pão.
Eu não tô dizendo para amanhã e deu. Não. Começa a entender, começa a redirecionar, começa a criar outras possibilidades e com isso conduzir o teu trabalho de forma a preservar a tua saúde dos teus clientes e o cabelo das clientes também, dentro do que as clientes buscam a gente, bem-estar e saúde, porque nós profissionais cabeleireiros, eu não vejo nós trabalhando apenas com estética, não, eu vejo acima de tudo, nós profissionais cabeleireiros trabalhando com bem-estar e saúde. Então, duas coisas que não estão atreladas a isso. E nisso, gradualmente, assim como eu, se eu conseguir fazer mudanças, vocês também conseguem, porque eu não sou melhor que ninguém. Eu não sou diferente de ninguém. Eu sou profissional cabeleireira, como qualquer um que aqui está, como qualquer um que depois vai assistir essa live. Então, eu fui estruturando, buscando conhecimentos, estruturando mudanças de forma gradual até chegar a um ponto. Não faço mais, deu, eu tenho isso e isso para oferecer. Então, quem me pediu? Existem outros alisamentos que são de ação interna, que são esses que você, profissional, pode estar oferecendo com saúde e possibilidades de tratamentos e recuperações aos fios. E bem-estar em saúde para cliente e para você. Ok, gente? Orgânicas, aqui estão me pedindo. E as orgânicas seriam bases ácidas? Tudo que for progressiva está no meio ácido. Ácido e muita coisa está sendo vendido como orgânico porque leva-se a entender que o que é orgânico é bom, o que é orgânico é puro. Não, gente. As orgânicas existem, a gente volta a falar num outro momento sobre as de ação interna que vão estar associadas ao quê? Ao glioxílico composto, tá, gente? Não é o primário e aí existem situações que podem ser trabalhadas. Porém, a orgânica que é vendida, ela é uma progressiva de ação externa, selante e implicante. O botox, a escova disso, a escova daquilo. Existem 1000 nomes, gente. O que a gente mais vê no mercado são nomes que levam a entendimentos como maravilhoso, mas na prática os implicantes estão todos aí. E a indústria vai lançando nomes versus nomes, para quê? Para ter o apelo da venda. O apelo de colocar para o profissional, assim como na questão dos ativos, que aquilo é maravilhoso, que aquilo vai fazer diferença no sentido de tratamento. Tanto que quando eu comecei a fazer progressiva anos e anos atrás, que eu não tinha todos os conhecimentos, eu vendia para minhas clientes a progressiva como um tratamento. E eu tenho certeza que muitos de vocês já fizeram isso, já venderam com essa proposta que a indústria nos passou e ainda, de repente, alguém está nessa situação. Aonde... Assim, a progressiva é tratamento. Por quê? Porque ela, nesse selamento que ela causa, ela traz um espelhamento, um brilho, mas é um brilho que, pelo polímero que está externo, oclusor, que é o pior degradante no conjunto todo, porque é aquilo que eu comentei, não existe interface de entrada, não existe interface de saída mais ali de nutriente algum, então esse fio ele está numa situação morte. Fio... Eu tenho que dizer isso, tá? É um fio morto. É um fio que, infelizmente, não tem mais o que por ele. E aí, agora a gente pode ir às perguntas. Só me digam, ficou... Para quem tá acompanhando desde o início, para quem chegou, ficou claro tudo isso, gente? Me deem aí um joinha, bote uns coraçãozinhos, alguma coisa. Chamem mais algumas pessoas, se vocês puderem. Mandem aí aviãozinho, tragam mais colegas, que aí agora eu vou para as perguntas que eu tenho aqui. No celularzinho, aquele meu celular, que o pessoal manda as perguntas e eu venho e respondo, e aí eu vejo o que também vocês vão trazendo pra gente estar conversando. E tô trazendo aqui tudo isso de uma forma mais assim, branda e rápida possível pra vocês. Porque eu gosto de ir ao ponto, tá? Poderia trazer 1000 informações, só que essas 1000 informações eu prefiro deixar elas de forma mais condensada possível e direcionar, focar, para que a gente consiga, num período menor de tempo, ampliar as nossas mentes e em outros momentos a gente traz as coisas de forma mais profunda, ok, gente? Estão fazendo aí joinha, a Silvana está dizendo que ficou muito claro, ótimo então, obrigada pelos retornos e quem chegou depois, retoma lá do começo a live e dentro disso de retomar vai conseguir seguir toda a linha de raciocínio se de repente alguma coisa então não está fazendo sentido, mas fico feliz se eu conseguir criar uma linha de raciocínio congruente com o que eu queria passar. Então vamos às perguntas. Dentro disso tudo que eu passei para vocês de forma assim, pensada e pontual. Eu tenho aqui muita pergunta. A gente tem coloração,
a gente tem tratamento e a gente tem descoloração, que são feitos dentro de objetivos diferentes nos fios de cabelo das nossas clientes. Então, dentro desses procedimentos, coloração, tratamento e descoloração, qual o potencial de ter um resultado? Olha a pergunta, qual o potencial de eu ter um resultado satisfatório para esses procedimentos? Vocês disseram que ficou claro. Eu quero que vocês me digam, resultado satisfatório, uma entrega sem imprevistos, sem, expectativas frustradas, sem qual a possibilidade que a gente tem de ter esses resultados de forma satisfatória? Hein, gente? Pode me responder? Alguém pode me dar um retorno aí? O que vocês acham? Aguardo, quero ouvir vocês. Enquanto isso, a Naneri, acho que é esse o nome, não sei, mas está me pedindo que tipo de tratamento pode ser substituído no lugar da progressiva. Progressiva não é um tratamento. E tratamento, cada fio de cabelo, no seu diagnóstico, na sua anamnese, ele vai pedir tratamentos diferenciados. Então, os tratamentos são produtos em máscaras que não envolvem calor. Tratamento jamais vai envolver calor. Tudo que envolver calor não é efetivo, gente, para tratamento. Descartem a cauterização. A cauterização criou-se um boom há anos atrás, que eu sou de anos e anos, então eu tô nesse mercado há bastante tempo, eu já vi muita coisa acontecendo, tá? Então, assim, cauterização tem envolvimento de calor? Não. Se for um procedimento a frio, cauterização a frio. Ok, não tem envolvimento de calor, perfeito. Parte-se, primeira coisa, de aquilo que eu falei, a proteína. A proteína, ela não pode ser aquecida a baixas possibilidades de aquecimento, ela já se degrada por completo. Aí a gente vai para usos de proteínas, que é onde a gente chegar em torno, olha aí, gente, 40, 45 graus já começa a degradar a proteína. E o tratamento precisa da proteína, em alguns casos, vou mencionar casos de cabelos aclarados. Ok, a proteína não vai mais ter efetividade, porque ela foi degradada pelo uso do calor daquele processo de cauterização. Ela não existe mais. E aí? Então, assim, o que oferecer em termos de tratamento, substituindo a progressiva? Progressiva não é tratamento, ponto. Primeira coisa que a gente precisa deixar claríssimo. E a partir disso, oi Tereza, tudo bom? Feliz de te ver aqui, querida. E a partir disso, o tratamento ele vai ser direcionado, orientado e executado dentro das necessidades específicas de cada fio de cabelo, aonde a gente vai levantar isso mediante anamnese individual. Cabelos alisados internamente, eles precisam de um tipo de tratamento, tipo de nutrientes específicos. Aclarados de outro, cabelos naturais sem processo químico algum de outros, e os cabelos com coloração da base natural para escuro também deve ser considerado em termos de observação individual de cada um. Ok, gente? Então, vamos lá. Tá sem som, Tereza. Dá uma mexidinha aí que alguma coisa aconteceu. Tá, gente, chamem mais algumas pessoas. Vamos aí trazer mais alguém para cá. E deixa eu só ver aqui o que a Silvana fez de observação. E daí eu vou para as perguntas. Melhor entrega de resultado é cabelo livre de progressiva ou qualquer tipo de procedimento que me impossibilite o acesso ao córtex. Ótimo. É por aí mesmo. A gente tem que ter o acesso ao córtex. O córtex é o nosso campo de trabalho. Olá, professor Rogério Belo, maravilhosa a tua live, muito bom te ver aqui, assim a gente vai passeando por aí, dando um oi para os colegas, né? Então, assim, o córtex é a nossa estrutura de trabalho, é nele que as reações químicas, as ações químicas, as modificações precisam acontecer. Então, se dentro daquilo tudo que eu trouxe de alusão, fazendo todo um apelo, onde eu procurei simbolizar para vocês, a gente tem uma oclusão, além da oclusão por esse polímero, a gente tem o quê? Pelo calor, não proteção adequada, excessivo da prancha, a gente tem uma massa que vai se tornar disforme. E na parte da acidificação, a gente ainda destrói, desnatura a proteína por contração, a gente não tem mais uma estrutura, a gente não tem mais ali uma condição de reações químicas. Dentro dessa não possibilidade de reações químicas, a maioria das perguntas que eu tenho, e aí, a coloração? Coloração em branco, tratamentos, é isso que eu deixei a pergunta aqui para vocês, gente.
A pergunta que eu deixei bem pontual, dentro de tudo que eu expliquei, vocês veem a possibilidade de a gente ter resultados dentro do esperado, resultados que nos satisfaçam e satisfaçam as clientes em cabelos que passaram por processamento de progressivação externa? Não, gente. Aquela situação condicionou o cabelo a implicantes tais que tudo que a gente fizer em relação a esse fio, a gente não vai ter efetividade. A gente não vai ter o retorno, o resultado que a gente esperaria, que a nossa cliente espera, e não adianta prometer isso para ela. A gente precisa estar ciente do que esse cabelo vai meramente possibilitar e isso ser repassado a ela. E é ali que a gente começa o convencimento com a cliente. Aí alguém colocou aqui, acho que até foi a Gabi, que já teve um curso aqui comigo também, presencial, que loiro e progressivado não andam juntos. Não andam, gente. Loiro e progressivado são, assim, dois extremos. Inclusive, pensa aqui, no processo todo progressiva, uma contração, outra alusão que eu gosto de fazer, tá? Então, assim, para facilitar, uma contração extremada. Aí eu venho por acidificação e eu venho com um produto que precisa dentro de descoloração, dentro de coloração e para uma alcalinidade lá no outro extremo. E o que acontece aí com o fio no meio de tudo isso? O fio já tem grau de debilidade, o fio já tem N situações dentro do todo que a gente conversou e aí a corda rompe e rompe na nossa mão. Então, a gente se coloca, se está trabalhando com as progressivas, numa condição de nós mesmos nos colocarmos em cima da corda bamba e aquela corda bamba romper na nossa mão, gente. E a gente não entregar os resultados que a gente gostaria, precisaria que a nossa cliente também busca para ela. Então, o todo do como convencer, do como conduzir, do como mudar, está na mão da gente, mediante os conhecimentos que vocês estão se dispondo aqui nessa live agora a me dar ouvidos, que eu espero muito de todo o coração que vocês compartilhem com outros colegas, como eu já pedi para vocês compartilharem aqui, não só aqui. Eu vou deixar essa live gravada, eu tô fazendo live toda segunda-feira de conteúdos, aonde eu quero sim trazer e compartilhar com vocês o que pessoas compartilharam comigo, me alertaram, me deram possibilidades de trabalhar de forma diferente. O professor Rogério, na live dele agora há pouco, ele disse que se o conhecimento estiver só com ele não puder compartilhar, ele não vai estar fazendo a missão, não vai estar cumprindo a missão dele. No final ele quis dizer isso. Eu tô colocando nessas palavras porque é o que eu sinto no meu coração. Eu sei o quanto eu sofri com muita coisa, eu sei o quanto isso, assim, foi difícil para mim, frustrante ver coisas que eu não entendia como aconteciam e o porquê aconteciam e aquela corda rompia na minha mão. E hoje eu tenho por missão o que foi para mim esclarecido, o que para mim solucionou dores, o que eu quero estar compartilhando. Porque eu, se puder contribuir de algum modo, o mínimo que seja, com o colega, com o profissional, com o cabeleireiro, isso vai me fazer muito bem. Eu sei que isso vai me fazer bem no sentido assim, esse profissional não está mais expondo a sua saúde, não está expondo a do colega que está ali trabalhando junto, a das clientes e além do que ele está tendo resultados melhores. Então, pessoal, depois vai ficar gravado, vocês já compartilharam aqui, se tiver ainda condições de estarem compartilhando, eu vou responder as perguntas, então aqui tem mais coisa, a gente vai se estender mais um pouquinho, eu nunca procuro me estender muito, mas vamos lá, tem mais umas perguntas e dentro disso, depois compartilhem com outras pessoas, agradecer a professora Etienne, que ela liberou 5 grupos de profissionais cabeleireiros iniciantes para que eu colocasse as lives lá, quando tem convite para as pessoas, porque primordialmente quem está iniciando, a gente sabe das dificuldades, porque a gente viveu isso. Eu vou fazer 19 anos que eu estou na área e isso eu tenho noção do quão é complicado, esse passo a passo, principalmente no começo, com tanta oferta de produto, com tanta oferta de coisa mágica, mirabolante na vida, que a gente fica confuso. Então, dentro disso, acho que a missão de todo educador é procurar trazer, alertar dentro do que conhece, de forma pontual as coisas, para procurar criar uma nova perspectiva na vida de quem está aí ainda com as dúvidas, com situações que possam ser revistas. Então, gente, dentro desse contexto, vou para as perguntas. Se alguém tiver mais alguma, bota aí. Eu vou pegar aqui o meu celularzinho, que eu vou botando todas num print para cá,
e aí passa o dedo de uma para outra, de outra para uma. Lucy, a primeira que eu vou responder é a tua, que eu fiquei em débito contigo da semana passada. Obrigada por você ter aguardado o retorno pra gente trazer aqui e compartilhar com mais pessoas, tá? Então a Lucy, ela me trouxe assim, e quem usa escova ácida? As escovas que a gente vem falando até agora, né? Ácida de ação externa que formam o filme oclusor. E tem brancos e precisa colorir. O que você indica? Coloração ou tonalizante? Porque analisando o que você disse, as colorações não são vilãs. Bem, o que eu falei a semana passada? Primeiro, colorações, dentro de coloração ou tonalizante tem alcalinizante. Ponto. Então, coloração precisa de alcalinizante e tonalizante também. O que eu quis deixar claro dentro daquela live, que foi outro assunto, foi o quê? Foi que a gente, de qualquer forma, para fazer um trabalho de cor no cabelo, a gente precisa ter dentro de uma composição ali com os seus, as suas bases que vão resultar nos corantes, na sua base química, um alcalinizante. A coloração tem hidróxido de amônio, que possibilita respostas mais efetivas em termos de coloração, e a gente tem os tonalizantes. Quem não assistiu aquela live, volta lá que tem várias explicações ali que vão somando conhecimento. Como eu procuro sempre, como eu mencionei, trazer um conteúdo e criar uma linha de raciocínio. Então volta lá, faz favor, que agora não cabe aqui, mas assim, a coloração alcalinizante, o tonalizante tem alcalinizante, você precisa colorir branco. A coloração do branco, você precisa ter necessariamente o alcalinizante, a manipulação adequada para o branco, dentro de lives que eu já falei a respeito, bastante nesse aspecto, lá nas primeiras, e dentro disso fazer o quê? Essa metodologia manipulação correta e usar, ou seja, coloração, ou seja, o tonalizante, com o seu alcalinizante, o tonalizante também numa live, não tô louca, gente, quem não assistiu, eu falei que os tonalizantes podem ser utilizados com volumagens acima do que a gente normalmente ouve, 10, 5 ou abaixo de 10, mas isso também tem as explicações lá, tá, gente, do porquê, como, quando. Mas, Lucy, então, você vai usar coloração dentro do que precisa na metodologia correta para entregar a cobertura, não, a coloração. Porque cobertura é um revestimento externo, então você precisa fazer a coloração, que é a inserção lá no córtex do cabelo, das estruturas que vão gerar a resposta corante em associação com as proteínas melaninas, certo? Melaninas e queratinas. Porém, quando eu tô com o cabelo progressivado, o que eu tenho ali? Eu tenho tudo aquilo que a gente falou. Eu tenho contração, que gera deformação por acidificação, eu tenho aquele polímero, aquele oclusor, aquela barreira, e eu tenho ainda, dependendo quão foi implicado pelo calor esse cabelo, outro problema, eu tenho ainda total degradação das estruturas, eu não tenho mais cutícula, córtex e medula, eu tenho ali uma massa compacta destruída. Eu vou conseguir? Não. Lucy, não vou. Aquele cabelo, se ele tiver a raiz em crescimento, a progressiva foi feita 2, 3 meses, perfeito, então eu tenho aqui 2, 3 dedos, vamos falar, aproximadamente, supondo, né? Eu tenho ali um crescimento de raiz, esse crescimento de raiz, vou fazer a manipulação pela metodologia correta, eu vou conseguir a coloração do branco, perfeito. A extensão, eu vou fazer a matização. Essa matização, ela vai ter a fixação? Ela vai ter a fixação homogênea? Ela vai ter a durabilidade? Não, gente, não vai. Porque não existe essa possibilidade de ter efetividade total. Pode ser que essa matização fique, muito provavelmente, com áreas onde absorveu mais o produto da matização, áreas que absorveu menos, depende aonde implicou mais o calor, aonde implicou menos, aonde o produto, a gente não tem um fio linear no nosso cabelo, no nosso couro cabeludo, certo? O nosso fio, se a gente for observar ele em microscopia, ele não é reto, uma linha reta, um fio reto. Ele tem o quê? Ele tem reentrâncias, ele vai fazendo um movimento sinuoso, vamos colocar, tá? Aonde ele tem áreas mais amplas, áreas mais estreitas. E uma minhoquinha com áreas mais amplas, reentrâncias. E nisso por quê? Porque o nosso organismo está sujeito sempre a situações metabólicas, alimentação, estresse, etc, etc. E esse fio ele vai nascer dentro dessas condições com uma estrutura que, por mais que a gente olhe aqui, ele parece todo por igual. Não, microscopicamente ele tem essas diferenças. Nessas diferenças, o que acontece?
Aí tem todo o processo do produto, quanto absorveu, se absorveu mais num lugar, menos no outro. Existe a exposição que ele teve aos fatores naturais do dia a dia, o que existia de química nesse fio, o quanto de calor, o calor foi trabalhado a prancha em áreas um pouco mais lento, em outras um pouco mais rápido, foi trabalhado mais numa área, menos no outro. Então tudo isso interfere na hora da entrega do resultado. E aí pode dar aquele fio manchado, a retenção desses corantes, dessas estruturas não vai ser efetiva. Então a situação, eu tive uma aluna, Gabi, que eu acho que até ouvi ela por aqui. Ela fez do curso prático que a gente teve aqui, dentro do presencial, eu pedi para elas fazerem os trabalhos e irem reportando para nós os resultados, tá? Para ver o que deu certo, o que não deu errado, o porquê não. Então, ela fez cabelo onde ela teve um resultado excepcional, feliz, contente e realizada. Porém, ela foi para cabelo aonde deu problema, ficou a transparência. Fez a metodologia toda correta e nessa metodologia toda correta não entregou o resultado. E aí ela me questionou e eu, tá, então vamos lá. Qual o histórico desse cabelo? Pois bem, era um cabelo que ela tinha feito há pouquíssimo tempo, uma progressiva, um selante, uma progressiva de selagem. E aí nesse processo, aquele cabelo não deu a resposta que daria em circunstância onde não tivesse a presença, uma resposta perfeita. Então, coloração, Lucy. Sim, a coloração, tranquilo, pode usar sem essas coisas mistificadas aí de que isso é um malefício, que a coloração é, assim, o problema dos problemas. Não, ela tem o alcalinizante, ela precisa. Os tonalizantes são muito mais prejudiciais quando usados entre cutículas do que coloração, infinitamente. Eles degradam a haste externamente, retiram camadas lipídicas, estruturas lipídicas que são proteção para o fio. Então as matizações, elas já precisam ser vistas de outra forma. Os tonalizantes vieram como apelo de mercado, como eu já falei em outras situações. E aí, voltem lá nas outras lives, tá, pessoal? Vocês vão entendendo melhor tudo isso. Conforme vocês vão acompanhando as minhas lives, eu procuro trazer coisas que vão criando linhas sequenciais. Então, quem pode, volta, sempre acompanha, que vai conseguindo com isso e cada vez mais graduando e aprofundando as informações, captando de forma mais consistente, tá? Então, Lucy, ficou claro para você? Por favor, se você tá por aí, eu te vi, me diga se ficou claro isso para ti. Branco, coloração perfeita, metodologia correta, 100% do resultado, inserção no córtex. Se tiver selagem, não há acesso ao córtex. E ainda pode ser um córtex totalmente já desestruturado, ou não é um córtex, é um fio já todo desestruturado. Aí a gente tem... Me responde se você estiver por aí e eu vou aqui ver as outras perguntas já para ir dando andamento, tá? E se ficou mais alguma coisa, a Lucy traz para nós. Mito ou verdade? A da guia me pediu. Sobre quem tem progressiva não pegar a coloração no cabelo porque a progressiva é extremamente ácida. Da guia. Tudo aquilo que eu vim construindo, todas aquelas informações que eu vim delineando foi para chegar nisso. Dentro desse contexto todo que eu expliquei, a resposta já está no todo que eu trouxe. Não há. Então, mito ou verdade? Verdade. Cabelos progressivados, a coloração não vai ser absorvida da forma que poderia e deveria, mas não é só porque ela é extremamente ácida, é porque ela tem essa questão da acidificação, da acidez, ela tem o processo polimérico e ela tem inclusive a questão do calor na associação, que ela pode ter tudo isso junto e misturado. E aí, o pior de tudo tá feito, né? Cabelo, aquilo, a morte do cabelo, como eu mencionei anteriormente. Mais uma situação aqui que a da guia trouxe. Só um pouquinho. A Silvana tá dizendo, essa situação dos tonalizantes é tudo novo. Até outro dia eu achava que era menos nocivo. Acho que ela botou mesmos, mas é menos nocivo. A corretora acho que te judiou, né, Silvana? Pois é. A gente teve informações, eu e a Silvana, a gente já teve em cursos em conjunto, e a gente tinha isso, e o mercado vende isso, que os tonalizantes, eles são a eureka desde que foram postos no mercado. A eureka da solução é o menos agressivo. Não, ele é muito agressivo. Nesse sentido que eu trouxe, dele ser utilizado com baixas volumagens, para tonalizações, conforme eles são indicados, que ficam entre cutículas ali,
os corantes, as estruturas corantes, porque o corante ele se revela em meio proteico, independente de onde. A gente tem proteína, né, queratina, a gente tem queratina, proteína na cutícula e a gente tem proteína, queratina lá no córtex, certo? E melaninas só no córtex, cutículas não tem. Mas então, em meio proteico vai se revelar. E nesse se revelar, não importa em que área que tá. Então vai se revelar dentro, entre meio essas cutículas, e ali ele presente, ele degrada os lipídios intercuticulares, ele degrada a camada externa de lipídios que o fio tem como proteção, que essa camada degradada, o fio fica muito mais suscetível, e aí vem os ressecamentos, a falta de durabilidade da cor diz respeito a onde que ele está inserido, de modo especial, tá? E aí vem o ressecamento, vem aquele cabelo opaco, vem aquele cabelo todo, que com o passar do tempo você vai lá, a pessoa trata uma coisa e não entende o que está acontecendo, mas aí que tá, tem outros detalhes, mas ali que tá um implicante bem grave desse contexto todo, tá, querida? Então, da guia respondido essa, então, é uma verdade. Coloração em cabelo progressivado, mas não é só pela acidificação, pela acidez extremada, é pelo conjunto todo. Outra pergunta da guia, porque na maioria das vezes o cabelo progressivado é extremamente sensível ao pó descolorante. Voltamos, né? O pó descolorante vai trabalhar no meio assim, ao extremo no alcalino, no comparativo. Não é o alcalino, mas alcalino. A gente tem ali os hidróxidos, que são respostas ainda mais altas na alcalinidade, mas eu tenho aqui a progressiva, dentro de uma estrutura toda que trabalhou acidificação, contração, etc. E eu vou trabalhar o processo da descoloração. O que acontece? Eu tenho que fazer aí nesse processo para retirada daquelas melaninas para poder proceder o clareamento, um movimento químico que vai o quê? Todo aquele produto ácido, toda aquela estrutura que está aí, aquele polímero acidificante que está ali presente no fio, em contato com essa resposta alcalinizante, ele estava inerte aqui, né? Ele vai passar a ter uma reatividade, uma reação. E dentro dessas reações que podem acontecer, o cabelo, inclusive, passa a perder água, os aquecimentos, etc, etc, etc. E aí uma bomba se formou. A gente tem na mão um problema sério, grave, e que leva a uma degradação dentro de um fio que já estava degradado, que não tem recuperação, gente. O fio já não tinha. Aí você expôs ele a uma situação adicional por alcalinidade de extração dessas proteínas, dessas melaninas, certo? E isso vai ter o quê? Uma resposta contrária. O fio está totalmente contraído e eu tenho que vir aqui forçar ele no extremo oposto. Então, nesses processos de descoloração, a gente tem ali uma reativação daquele polímero que está ali, ocluindo, inerte, e o processo vai sim dar uma reação extremada que pode o fio aí na tua mão ficar em pedacinhos todos, aquecimento. Esse aquecimento é uma reação exotérmica que acontece e esse fio é assim, não há o quê? Ah, um fio, esses dias alguém me pediu, o fio quebrou na minha mão, degradou por completo, tá totalmente elástico, o que eu faço? Gente, qual é o SOS que eu compro? SOS não recupera cabelo, gente. SOS é algo momentâneo em, assim, uma estrutura queratínica, é um composto, tá? Mas é uma estrutura que vem e forma mais um polímero, mas é um polímero momentâneo. Aquele fio não foi recuperado, aquele fio não foi restaurado, aquele fio não tem mais condições. Quando ele chegou numa elasticidade extrema, que ele tá irrompendo na tua mão, naquela condição totalmente desfibrado, não há mágica, gente. Então, o caminho é nunca levar isso. Chegou a isso, infelizmente, não há reversão de quadro. Esse extremo não tem o que ser feito. Oi, Dilma, é bom ver você por aqui, querida. Bem feliz por te ter aí. Então, o cabelo progressivado, então, é extremamente sensível ao pó devido a essas circunstâncias. Toda a estrutura que eu montei de linha de raciocínio é para justamente entender, no pó, o que acontece? Na coloração, que é
uma estrutura alcalina. O que acontece? Também, problema nos acessos. Problemas nos acessos no momento da coloração ser inserida, problemas nos acessos para extração no momento da descoloração. E aí agora a gente vai falar de tratamento, tá? Já que estamos falando dessas situações de acessos, o tratamento. Qual a possibilidade que eu tenho de acesso? Eu fiz uma anamnese, eu fiz uma leitura geral, toda uma avaliação desse cabelo e eu sei o que eu preciso tratar dentro do histórico desse cabelo. Ele tem descoloração, eu precisaria usar isso, isso, aquilo, mas ele tem progressiva. Esse cabelo, eu vou conseguir efetivamente estar tratando ele, tendo uma resposta em recuperação para esse fio, gente? Me respondam, por favor. Oi, Daisy, saudades de você, chegando por aí, muito feliz em te ver. Tá querendo entrar para a área de cabelos também, né? Vivi, seja bem-vinda. Marta, oi Marta, quanto tempo, querida? Vamos lá, pessoal. A Dilma, ajuda aí o pessoal. Hein? Vai ter recuperação esse cabelo? A gente falou da coloração, os implicantes da descoloração, que a coloração é inserção, o problema, descoloração é extração, que aí a gente tem aqueles fundos indesejados, a gente tem aquela resposta de fio, que aí corre todo o risco de ficar aí na nossa mão, e no tratamento, a Dilma tá dizendo que aí o bicho pega. Hein, gente? Se vocês seguiram a linha de raciocínio e entenderam, sim, aí o bicho pega. O fio, ele tem todo um processo em descoloração, clareamento, e em cima disso foi feito a tal da progressiva. O que acontece? Os sítios ali do fio, os sítios aniônicos, as estruturas, todos os processos que a química exigiria em termos de tratamento, e que o fio, todo fio que passa por clareamento, ou como a gente falou, qualquer fio precisa de tratamento, tá? Mas no exemplo aqui, esse fio recebeu todo um processo de extração anterior, tá? Beleza? E ele precisava ter os seus nutrientes específicos para ir repondo e mantendo, para que ele não fosse dentro desses sítios que vão estar numa instabilidade. Isso vai cada vez ampliando mais, se a gente não vai repondo o nutriente, isso continua em processo, vou falar assim para ficar mais claro, em processo de corrosão, é como se um bichinho estivesse ali comendo. Se você não colocar os nutrientes específicos para restabelecer esse fio de forma sintética, e aí esse bichinho vai comendo isso que tu tá botando sintético de tempos em tempos. Se você não colocar nada, o que vai acontecer? Essa reação vai acontecendo e na estrutura do fio vai se perdendo. Sim, Cléo, vai ficar gravado. As gurias estão dizendo que não, que acham que não. Pois é. Então, essa degradação, esse bichinho vai ali comendo, 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 o nutriente não entra, esse fio ele vai romper. Não tem margem de dúvida. Mais cedo ou mais tarde, esse fio ele vai quebrar. Aí a gente vê muito, porque o meu cabelo não cresce. A pessoa tem progressiva, tem mecha, tem... E esse cabelo não cresce, não cresce. Não, esse cabelo cresce, a raiz cresce. A ponta, ela vai quebrando. O fio, ele vai rompendo. Não se vê o crescimento porque esse fio não consegue continuar a prospecção do crescimento que ele está tendo junto à raiz. Em virtude de todos esses históricos, de todas essas situações que vão se somando e vão implicando dia a dia sobre ele. Então aí o problema vai num somatório, cada vez se tornando maior, e a bola de neve não tem fim. Gente, me digam se vocês estão entendendo, se tiverem, ou deixem aqui, ou botem corações aí, que daí eu tô captando, que tá entrando todas as informações, as linhas de raciocínio, que o que eu busco é isso. E vamos aqui para os finais de perguntas que chegaram para mim. Depois, qualquer coisa, eu dou mais uma olhadinha se tem aqui algumas, senão a gente fecha por hoje. E vou deixar um outro detalhe, aqui tem mais perguntas interessantes, já chego nela, só um detalhezinho. Na próxima semana eu vou estar saindo de férias. A gente combinou que toda segunda-feira vai estar sendo feita uma live de informações e conteúdos. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Nas próximas 2 semanas, segunda próxima e na outra segunda, que no caso as nossas lives são na segunda-feira, eu só oscilo algumas coisas mediante as circunstâncias em horários, eu vou estar em viagem. Tanto na ida quanto na volta. O que eu vou fazer? Eu vou ver um conteúdo e vou deixar esse conteúdo em informações gravados. Então eu até vou fazer um post onde eu vou deixar em aberto para que vocês tragam conteúdos que vocês acham importante, ou se quiserem deixar perguntas que eu possa estar respondendo. Amanhã eu deixo esse post, vocês se reportem lá e deixem ou assuntos de sugestão ou perguntas. Que aí eu deixo isso gravado previamente para vocês estarem tendo acesso. E a minha equipe, né? Eu vi a Tamara aí. Oi, Tamara, tudo bom?
A Tamara sobe o conteúdo na segunda-feira para que vocês possam estar tendo aí acompanhamento, entendimento do que for mais pontual, interessante e importante para vocês. Então amanhã eu faço esse post, deixo aberto durante a semana para vocês, ou deixo tipo até quarta, quinta-feira para mim poder deixar o material pronto. Ok, pessoal? Vamos ver mais o que? Talvez antes de 20 dias não percebe, mas depois o bicho pega mesmo. Como? Não entendi. Desculpa, Tereza, não entendi do que você se trata. Acho que você deve estar conversando com alguém, tá? Se for alguma coisa, traz aí pra mim. Eu vou responder aqui o que ainda temos, as últimas duas, e aí depois eu já dou uma olhadinha. Se alguém tem pergunta, vem na sequência e deixa aí. A da guia trouxe um ponto bem importante, como eu disse para vocês que aqui tinha coisa importante, tá? O teste de mecha, no caso de um cabelo progressivado, poderá me nortear por uma descoloração segura? Pergunta. E aí ela faz uma observação. Eu já tive previsto mesmo com teste. Pois bem, o teste de mecha é o nosso recurso principal, primordial para segurança nos nossos procedimentos. Porém, o que a da guia menciona é que mesmo com o teste, ela teve problemas. Pois é, a gente faz teste de mecha em pontos específicos. A gente direciona o bom é 2, até 3 testes, em áreas diferentes. Procurar sempre priorizar áreas onde o fio fica mais exposto a fatores de oxidação natural, fator UVA, UVB, o dia a dia, certo? Então essas áreas aqui que ficam mais na frontal, topo, são áreas que precisam passar por teste. Mas mesmo assim, eu fiz 4 testes, passou, eu sei até onde o cabelo me permite, os limites dele, e eu entro com o procedimento. Porém, no meio do caminho, eu tenho uma surpresa e houve rupturas de fios. Por que isso? Lembram que eu comentei que essa resposta toda, tanto do produto acidificante, quanto da questão da parte mecânica térmica na prancha, eles vão ter diferença em situações, áreas que pode absorver mais, dependendo esse fio, se ele estava numa condição ali de mais degradado, tá? Que ele vai absorver mais o produto. A gente observa em situações de produtos que há absorções maiores em áreas em relação a outra, né? Então, a gente vai ter uma resposta diferente numa área, devido a isso, devido ao calor, devido, e nessas situações, mesmo com o teste de mechas, sim, a gente pode ter surpresas que a da guia teve. Então, assim, é máximo da atenção. Se entrou com algum processo de descoloração, no caso, teve todos os testes, acompanha de forma minuciosa, não sai de cima. Não sai de cima porque qualquer desvio de olhar pode ser a diferença entre o resultado que você prospectou e a infelicidade. Porque o cabelo ele vai responder de forma diferente por área na sua estrutura toda no entorno do couro cabeludo. Ok, gente? Então, da guia, tá aí o detalhe do porquê. Instituto Antarouge. Porque alguns cabelos brancos não fixam coloração. Todo cabelo branco, eu até agora, recentemente, mês passado, eu lancei um curso que é dentro focal, branco. Tá, as gurias até tem aqui colegas que adquiriram, estão nesse curso. E elas podem falar melhor do que eu, porque elas já estão colocando na prática e estão vendo os resultados. Cabelo branco é o cabelo mais fácil que existe no mundo para se proceder a entregar resultados em coloração. O que precisa é a metodologia correta para isso, para que se possa entregar esse resultado. Eu tenho várias lives aí gravadas que estão disponíveis, tá? Volta, dá uma olhadinha nas lives minhas anteriores. Esse Insta é um Insta novo, então aí o conteúdo tá vindo, que é um projeto mesmo de conteúdo através desse Insta, onde eu tenho um mais antigo. Existem profissionais lá que a gente tá procurando ver, mas às vezes o pessoal acaba acompanhando lá. Mas assim, aquele Insta é do meu espaço, do Centro Estético. Esse é o Insta da questão de educação. Então aqui sempre vai ter conteúdos, e os conteúdos que estão disponíveis vão te esclarecer de forma muito pontual isso. O cabelo branco é o cabelo mais fácil que existe nesse mundo, ele é o nosso amigo, tanto que o nome do curso, ele é Cabelo Branco Não É Inimigo. Porque o profissional cabeleireiro tem muito isso na mente, de que o cabelo branco é difícil, que o cabelo branco é aquele impossível, que fica transparência. Não, a metodologia correta torna o cabelo branco o cabelo mais fácil da gente trabalhar.
Cobre, não existe mais medo de não colorir. Não entendi, Silvana. Ó, a Silvana é uma que tá ali no curso, me deu um feedback, ela até, já comentei, ela me chamou antes de adquirir, que ela disse que tava assim, meio desiludida do mundo, com tanta coisa que ela já tinha ouvido falar, e ela veio da mesma forma me dar um feedback no trabalho primeiro que ela fez. Fiquei muito feliz com o retorno dela, porque eu sei do potencial que as informações que eu levei lá para esse curso têm para o profissional cabeleireiro, da entrega de resultados sem margem alguma de dúvida. Hoje eu estava até conversando com a Cleo também sobre cálculo cromométrico, que é algo que não está só atrelado àquele curso. O cálculo cromométrico foi algo que eu levei para dentro em informações, mas que é para a vida do profissional cabeleireiro. Então, assim, muito feliz por estar conseguindo levar isso para as pessoas que confiaram nesse trabalho. E para ti, querida, é a metodologia. Metodologia certa vai ter cobertura 100%, ou melhor, coloração 100%, é o hábito ainda de falar cobertura, mas cobertura é revestir externo, coloração é inserir internamente no córtex, fazer uma ligação entre corantes, queratinas e melaninas. A cor, ela se retém ali e não tem, ela fixa, ela permanece, não vai ter problema das transparências, você vai ter uma resposta 100%, deixa eu só tomar água que eu falo e seca a boca. Uma resposta 100% efetiva. Volta nas lives, faz favor, tá, querida? Então, dentro disto, alguém tinha uma outra pergunta, acho que eu me perdi. É só mais uma coisa. Já fiz pré-pigmentação, repigmentação, uso de dourado, lavagem de aplicação e não pegou. É a mesma colega que está trazendo aqui. Ou colega, tá? Não sei, tá no nome do instituto. Não vai resolver nada disso mesmo, tá? Metodologia correta. Pré-pigmentação também naquelas lives tem explicação do que se trata. Não entrega o resultado. Isso, assim, ó, é contrariando tudo que o cabelo pede em termos de coloração. A pré-pigmentação é feita dentro de algo que não tem porquê. Uso de produto excessivo, jogado fora, não tem necessidade. Existem produtos no mercado, eu já falei a respeito, que vendem como um pré-corante. É um processo de pré-pigmentação vendido para dar mais envolvimento de produto, mais gasto, mais tempo, mais. Mas é tudo por aí, ó. Não é inimigo, não. Bem pelo contrário, é nosso amigo do peito. A Silvana disse que está muito satisfeita e feliz com o curso. Gratidão, Silvana, mais feliz estou eu por você estar tendo esses resultados e por poder compartilhar o caminho para chegar a eles. Você não sabe quão feliz eu fico com isso e ver que vocês estão trabalhando. E o Denir, onde estão as lives? As lives estão todas aí aqui dentro do IGTV, aqui mesmo nesse Insta. Pode começar aí de baixo para cima, vai seguindo que todas elas têm uma linha de raciocínio. Procura ali, vai acompanhando que isso, tenho certeza, vai te ajudar nos entendimentos, tá? E o Danilo? E Danilo, só me confirma, é você que tá lá no curso também, né, querida? Só me confirma, mas eu creio que sim. Então, vê esses conteúdos aí e vai lá acompanhando e me responde lá no curso que eu te deixei uma pergunta, tá? E vamos para Cleo. Entendido a situação de teste de mecha, da frustração da guia, então é um caso complicado. Você tá sentado em cima de uma corda bamba prestes a estourar na tua mão, dentro de tudo isso que a gente falou, né? E a Cleo trouxe cabelo progressivado, implica no processo de matização e como proceder. Sim, dentro de tudo que a gente falou, implica na coloração, implica na matização, já foi reportado a explicação ali no início da live, né, no andar das informações que eu trouxe. Então, implica, eu só posso dizer isso. Ele implica nos filamentos progressivados em todas as situações onde a gente quiser fazer qualquer processo em reação química nesse fio. Processo em reação química é o conjunto todo do que a gente oferece no nosso salão. As colorações, as descolorações, os processos de tratamento, sim, porque tratamentos são processos químicos. A gente não pode continuar vendo o tratamento como algo muito simplório. Não, a gente tem toda uma resposta química, onde essa resposta química ela tem que acontecer, tem que ser avaliada, tem que ser conduzida de forma assertiva para se entregar o resultado prospectado.
E essa reação química também, ela passa pela necessidade de aonde acontecer, lá no córtex. E tendo que acontecer no córtex, essas reações todas, elas estão subjugadas ao estrutural de todos os implicantes aí que o fio sujeitou-se, que ele ficou em situação ali de exposição. E dentro disso, a resposta, infelizmente, não vai ser o esperado, o que poderia ser caso o fio não estivesse nessas condições, não vai ser aquilo que o nosso cliente busca, o que a gente busca e o que a gente gostaria de estar entregando. Então, isso precisa, claro para nós, deixar claro para o cliente, começar a mudar esse cenário, direcionar a nossa vida de nova forma, com ofertas de trabalhos onde o cliente vai ter um cabelo saudável, através dos tratamentos esse cabelo saudável, automaticamente ela vai ter um cabelo mais maleável, menos volume. Condicionar, levar nossos clientes a entenderem que Deus é perfeito. Ele fez cada um com o seu cabelo, que assim a pessoa se assuma, que é o caminho mais fácil, mais prático para a vida. Produtos finalizadores adequados, a forma correta da pessoa manter esse cabelo. Nós temos condições de ganhar dinheiro em outras situações que deem uma resposta de maior satisfação e qualidade de vida e fios para esse cabelo, para essas pessoas e para nós mesmos. Então é uma mudança de mente, de posturas, de cenários, de forma de estar conduzindo. E eu sonho que a gente consiga estruturando isso, assim como eu consegui. Eu não estou falando de algo que é uma suposição, estou falando de algo que eu vivi. Eu não disse a partir de hoje não faço mais. Eu fui trazendo isso para uma realidade que já faz um bom tempinho que eu não faço mais, algum tempo que eu já não faço. Então, procure estruturando, criando conhecimento e fazendo essa estruturação, você também. Alguma pergunta, alguma última pergunta? Se não, eu deixo meu beijo grande. Ok, vamos ver se vem mais alguma coisa aí. Se não tiver nenhuma pergunta pontual, eu deixo meu beijo grande. Vou deixar o post conforme eu combinei para essa semana aí que eu não vou estar, para essas 2 segundas-feiras, e aí eu faço alguns conteúdos mais curtos, qualquer coisa, dúvidas, alguma coisa em history, deixo caixinha de pergunta para responder rapidinho, mas de uma forma pontual eu deixo um post onde vocês possam estar colocando as perguntas de vocês, e eu deixo material gravado, com tipo uma meia hora, 40 minutos de conteúdo, aonde esse conteúdo vocês têm acesso na hora que vocês quiserem. Era isso, gente? Mais alguma coisa, por favor? Já fiz perguntas, já subiu. Tereza, o que você botou? Deixa eu descer aqui só um minutinho e responder uma para Tereza. Sempre muito feliz com a tua presença, Tereza. Você, querida, vive a vida buscando conhecimento. Admirável você. Tantos anos na profissão e tá sempre aí em busca. Me espelho em você. Você, olha, é um exemplo. Por sinal, deixa só quantos anos são a profissão, que eu tô curiosa. Renata, contiglolato descolorido pode obter fundo de clareamento diferenciado ou... Renata, tem alguma coisa que o corretor te judiou também. Eu só sei que tu botou alguma coisa. Contilglicolato ao descolorir pode obter fundo de clareamento diferenciado. Na verdade, fundos de clareamentos, a gente sempre tem alguma possibilidade de obter umas diferenciações devido ao quê? A um cabelo longo. Esse cabelo aqui, ele teve exposto a fotooxidação, etc. e produtos muito menos tempo do que o cabelo que está lá na ponta. Uma pessoa tem cabelo até a cintura, certo? Esse cabelo até a cintura, ele não tem cor cosmética. Perfeito. Mas ele tem um histórico muito longo aí, e nesse histórico muito longo ele teve expostos a produtos de home care do dia a dia, que podem ser produtos degradantes, oclusores, ele tem a exposição à fotorradiação, que se fala tanto de proteção da pele, mas não se fala da proteção que também é tão necessária quanto aos fios, aos cabelos, e isso é uma coisa que eu estou trabalhando muito aqui no meu espaço, na questão de conscientização. E assim, com consultoria, tudo, porque as pessoas, eu tenho produto, eu uso de vez em quando. Não é de vez em quando, é sempre. Então, esse contexto todo, essas diferenças em vida desse cabelo e o que ele sujeitou-se ao longo dessa vida, sim, podem dar respostas diferenciadas em uma estrutura toda do fio, não só porque tem alguma coisa de tilglicolato, não, porque ali existe um histórico muito amplo que pode sujeitar a situações diferentes dentro de momentos distintos desse cabelo, ok? Espero ter te ajudado, Tereza. Se não, qualquer coisa, manda lá, pergunta até nesse post que eu vou deixar. Beijo grande, gente. Muito obrigada. Gratidão de todo o coração pela presença de vocês, pela atenção, e espero que possa ter, com tudo isso que a gente conversou aqui, ter criado uns insights, algumas coisas dentro de, assim,
Saúde acima de tudo, bem-estar, qualidade em cabelo, qualidade de saúde, cuidados, etc, etc, etc. Fiquem com Deus, tudo de bom, um beijo grande e uma semana abençoada. Tchau! Já vou abrir, filha.